Bem-vindos de volta ao Mediretriz, o canal que te mantém atualizado na medicina de forma simples e direta. Eu sou o Dr. Medir, e hoje vamos abordar um tema crucial para a segurança do paciente e a qualidade do tratamento em qualquer ambiente hospitalar: a hiperglicemia hospitalar em pacientes não críticos. Você sabia que níveis elevados de glicose no sangue durante uma internação podem ser tão perigosos quanto um diagnóstico grave, mesmo em quem não tem diabetes? E que o tratamento adequado pode reduzir infecções e o tempo de internação. As novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes trazem informações valiosas para profissionais de saúde e para qualquer pessoa que possa vir a ser internada. A hiperglicemia hospitalar é definida tradicionalmente pela presença de glicemia capilar ou plasmática acima de 140 mg por decilitro em indivíduos hospitalizados. Mas, para a intervenção farmacológica, nosso foco será em glicemias acima de 180 mg por decilitro, que estão associadas a maiores riscos de complicações e estão fora das metas de controle de glicemia intra-hospitalar. Essa é a nova definição de ponto de corte mais custo-efetivo para rastreio e intervenção, de acordo com o painel de especialistas. Estudos mostram que a hiperglicemia hospitalar, independente da pessoa ter diabetes ou não, está associada a piores desfechos. Isso inclui maiores taxas de mortalidade hospitalar, maior número de admissões em unidades de terapia intensiva e maior tempo de hospitalização. É um problema comum, presente em 22 a 46% dos pacientes não críticos internados. E, infelizmente, o controle da glicemia em pacientes internados tende a ser subestimado, o que leva à inércia clínica no manejo glicêmico intra-hospitalar. Mas a boa notícia é que o tratamento adequado da hiperglicemia hospitalar melhora diversos desfechos, sendo os mais frequentes a redução da incidência de infecções hospitalares, principalmente aquelas relacionadas aos sítios cirúrgicos e pneumonia, assim como a redução do tempo de internamento e custos. E para nos ajudar a entender como as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes abordam esse tema fundamental, temos o prazer de convidar o Dr. Matheus Formina. Olá a todos! É um privilégio estar aqui no Mediretriz para falar sobre a hiperglicemia hospitalar. É um assunto de extrema importância para garantir a segurança e a recuperação dos pacientes. Vamos direto às principais recomendações das diretrizes de 2024. Primeiro, vamos à definição. É recomendado utilizar o critério de hiperglicemia hospitalar para todo paciente que apresente glicemia capilar ou plasmática acima de 180 mg por decilitro, independentemente da existência prévia de diabetes, por estar associada a maior necessidade de tratamento. Mesmo valores a partir de 140 mg por decilitro podem trazer riscos, mas a intervenção é focada acima de 180. Quando temos 2 ou mais episódios de glicemia acima de 180 mg por decilitro em 24 horas, chamamos de hiperglicemia hospitalar persistente, e isso exige uma atenção redobrada. E como rastrear? É recomendado rastrear a hiperglicemia hospitalar com um teste de glicemia capilar ou plasmática em todo paciente adulto ao internar, independentemente do diagnóstico prévio de diabetes. Por que isso é tão importante? Porque no Brasil, muitas pessoas com diabetes desconhecem o diagnóstico. Além disso, a mortalidade entre os pacientes com hiperglicemia sem relato de diagnóstico prévio de diabetes é maior do que em pacientes com diabetes já conhecido. Descobrir a hiperglicemia na internação pode indicar um diabetes não diagnosticado, e isso impacta diretamente o plano de tratamento e os desfechos do paciente. Uma ferramenta essencial para o diagnóstico e o planejamento da alta é a hemoglobina glicada. É recomendado solicitar a dosagem de hemoglobina glicada para todos os pacientes com hiperglicemia hospitalar confirmada ou que também já tenham diagnóstico de diabetes, desde que não tenha sido realizada nos últimos 3 meses, visando diagnosticar casos desconhecidos de diabetes, quando esta estiver acima de 6,5%, e auxiliar no processo de alta hospitalar. A dosagem de hemoglobina glicada em pacientes hospitalizados permite o diagnóstico diferencial entre o diabetes e a hiperglicemia de estresse. A avaliação do controle glicêmico prévio à internação pode predizer a ocorrência de desglicemia durante a internação, auxiliando na otimização terapêutica.
Pacientes com hemoglobina glicada elevada na admissão apresentam menor chance de apresentar bom controle glicêmico durante a internação do que aqueles com hemoglobina glicada de 7% ou menos, e necessitaram de menores doses de insulina durante a internação. Uma vez identificada a hiperglicemia, o monitoramento é contínuo. É recomendado o monitoramento com glicemias capilares em todos os pacientes com hiperglicemia hospitalar que apresentem glicemias acima de 180 mg por decilitro. O esquema de monitoramento glicêmico deve ser individualizado de acordo com o perfil de cada paciente. Antes de dietas orais, a cada 4 a 6 horas em dieta contínua, às 3 horas da manhã em caso de risco de hipoglicemia na madrugada, e em gestantes, 1 hora após as refeições. É vital que os hospitais utilizem glicosímetros validados para uso hospitalar, com avaliação frequente de sua acurácia, para que os resultados apresentados sejam compatíveis com valores obtidos por glicemia plasmática. Estes glicosímetros apresentam integração com a maioria dos sistemas hospitalares, o que garante que os resultados sejam ligados aos respectivos pacientes e registrados em local padronizado, facilitando o controle das glicemias, além de possibilitar uma busca ativa dos casos que não estejam em acompanhamento. Um ponto de atenção importante é o teste de cetonas. É recomendado realizar teste para cetonemia capilar ou cetonúria nas seguintes situações: pacientes que apresentem glicemias acima de 250 mg por decilitro, pacientes com sinais ou sintomas sugestivos de cetoacidose, especialmente que estejam em uso de inibidores de SGLT2, mesmo com glicemia normal. A dosagem de cetonemia capilar é um método acurado e rápido para detecção de corpos cetônicos séricos. O teste para detecção de cetonas em sangue capilar tem uma sensibilidade de 98% e uma especificidade de 79%, em comparação com o teste de urinálise de cetona. A cetoacidose euglicêmica é uma complicação potencial nos pacientes em uso de inibidores de SGLT2. Os glicocorticoides, medicamentos muito usados em diversas condições, podem causar hiperglicemia. Em pacientes em uso de glicocorticoide, independentemente do diagnóstico prévio de diabetes, é recomendado realizar glicemias capilares ao acordar e antes do jantar. Isso porque a hiperglicemia secundária ao glicocorticoide ocorre com maior intensidade no período vespertino, com glicemias mais baixas pela manhã, fazendo uma curva de hiperglicemia semelhante à curva farmacocinética da insulina NPH. Para tratar, pode ser considerado o uso de insulina NPH em dose única diária pela manhã para o tratamento da hiperglicemia secundária, ao uso de glicocorticoide, em pacientes com predomínio de hiperglicemia vespertina, iniciando-se em 0,1 unidade internacional por quilo por dia, de forma isolada ou associada às outras formas de insulinização ou medicamentos orais. Qual é a meta? Em pacientes com hiperglicemia hospitalar não críticos com ou sem diabetes, é recomendado utilizar a meta de controle glicêmico entre 100 a 180 mg por decilitro, visando evitar hiper- e hipoglicemias. Essa faixa tem se mostrado eficaz na redução significativa do risco de infecção e outras complicações. E o tratamento? É recomendado o uso de insulina basal, se necessário associada a bolos pré-prandiais, para o tratamento de hiperglicemia persistente em pacientes hospitalizados não críticos, por estar relacionado ao melhor controle glicêmico, redução de desfechos desfavoráveis e do tempo de internação. Pacientes que apresentem mais de 2 glicemias ao dia acima de 180 mg por decilitro, classificado como hiperglicemia hospitalar persistente, necessitam de formas de controle efetivas da glicemia, sendo desaconselhado neste caso o uso das tradicionais escalas de correção de insulina de forma isolada. A insulinoterapia no hospital pode ser administrada apenas como insulina basal com uma dose de bolos pré-prandial, ou insulina basal bolos, sempre com tabela de correção de acordo com a glicemia pré-prandial. As doses de insulina podem ser ajustadas frequentemente ao longo da internação do paciente, dependendo dos resultados das glicemias capilares, medicamentos em uso e de sua ingestão calórica. É recomendado o intervalo de ajuste da insulinoterapia a cada 24 a 48 horas,
de acordo com monitorização de glicemia, situação da dieta e posologia de medicamentos com efeitos hiperglicemiantes. É recomendado que, em um esquema basal bolos, o ajuste da dose total diária de insulina seja realizado de acordo com a média glicêmica ou valores das glicemias de jejum e pré-refeições. É recomendado adotar um padrão de ajuste para doses de insulina, que pode ser igualmente efetivo em valores percentuais da dose total diária de insulina, em 10 a 20% ao dia, ou de acordo com a dose total diária de insulina por peso do paciente, em 0,05 a 0,1 unidade internacional por quilo por dia. Importante: medicamentos secretagogos de insulina, como as sulfonilureias, por exemplo, glibenclamida, gliclazida, e as glinidas, por exemplo, repalinida, nateglinida, não são recomendados durante a internação hospitalar, devido ao risco de hipoglicemias. Estudos identificaram episódios de hipoglicemia em 19% dos pacientes, com o uso de sulfonilureias sendo responsável por mais de 30% dos episódios. Já a metformina pode ser considerada para auxiliar no controle glicêmico de pacientes internados, utilizando altas doses de insulina. Quando o quadro agudo estiver resolvido, o paciente estiver estável, a taxa de filtração glomerular estiver acima de 30 ml por minuto por 1,73 m² e não houver programação de realização de exames contrastados, os inibidores da DPP-4, como a sitagliptina, Januvia, linagliptina, Trajenta, ou vildagliptina, Galvus, podem ser considerados em pacientes não críticos que apresentem hiperglicemia leve, entre 180 a 200 mg por decilitro, desde que ajustados para a função renal, quando recomendado. Em relação aos inibidores de SGLT2, como a dapagliflozina, cujo nome comercial é Forxiga, a empagliflozina, conhecida como Jardiance, ou a canaliflozina, com o nome Invokana, a manutenção do uso pode ser considerada em pacientes internados não críticos com diabetes tipo 2, principalmente em casos com insuficiência cardíaca. No entanto, em pacientes internados que estejam em uso de inibidores de SGLT2, é recomendado a monitorização de cetonas, preferencialmente de cetonemia capilar ou, em sua ausência, de cetonúria, devendo o mesmo ser suspenso em caso de cetonemia acima de 1,5 mmol por litro ou cetonúria positiva, para reduzir o risco de cetoacidose diabética. Por outro lado, o uso de agonistas do GLP-1, como semaglutida, cujo nome comercial é Ozempic ou Wegovy, a liraglutida, conhecida como Victoza, ou a dulaglutida, com o nome Trulicity, não é recomendado em pacientes internados não críticos pela potencial interferência no esvaziamento gástrico em procedimentos com sedação ou anestesia. E as tecnologias? O uso do monitoramento contínuo da glicose intersticial em ambiente hospitalar pode ser considerado em pacientes internados não críticos. O monitoramento contínuo da glicose pode levar a melhor controle glicêmico, gerar diminuição do tempo de internação e redução do risco de hipoglicemia grave ou hiperglicemia. Sensores podem ser mantidos durante a internação e exames, mas valores extremos precisam ser confirmados por glicemia capilar, assim como nas primeiras 24 a 48 horas após procedimentos cirúrgicos. Por fim, a correção das hipoglicemias. É recomendado realizar a correção das hipoglicemias hospitalares níveis 1, entre 54 e 70 mg por decilitro, e 2, menor que 54 mg por decilitro, por via oral, enteral ou gastrostomia, com solução contendo 15 a 30 gramas de glicose, sendo reavaliada a glicemia a cada 15 minutos, e repetindo o tratamento até que a glicemia esteja acima de 100 mg por decilitro. A resposta aguda com aumento da glicemia se correlaciona melhor com a glicose do que com o conteúdo de carboidrato presente no alimento. Para hipoglicemias graves, nível 3, hipoglicemia associada à alteração de nível de consciência, ou quando a via oral não é possível, é recomendado realizar a correção da hipoglicemia por via endovenosa. E se não houver acesso venoso, é recomendado que na eventualidade de uma hipoglicemia nível 3, sem possibilidade de acesso venoso, seja realizada a aplicação intramuscular ou subcutânea de 1 mg de glucagon. Doutor Matheus, que aula completa e essencial!
É impressionante como o manejo da glicemia em ambiente hospitalar pode impactar diretamente a recuperação do paciente. Em resumo, as diretrizes de 2024 para a hiperglicemia hospitalar em pacientes não críticos reforçam a importância do rastreamento universal, do diagnóstico preciso com hemoglobina glicada, do monitoramento contínuo e da insulinoterapia basal bolus como padrão ouro. Além disso, destacam a cautela com alguns medicamentos orais e a importância do teste de cetonas, especialmente com o uso de novas tecnologias. Sua busca por conhecimento é a nossa diretriz. Se este vídeo te ajudou a entender melhor este tema vital, curta, compartilhe com colegas de trabalho, estudantes e familiares. E se ainda não é inscrito no MediDiretriz, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização. Ative o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões de temas. Queremos construir essa comunidade de conhecimento com você. Até a próxima!